Então vamos nesse momento cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, aquele que nos concede a vida, o tempo, as oportunidades. A Jesus, nosso Mestre, nosso irmão mais velho, nosso irmão maior, nosso guia e modelo. Agradecemos também a Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, por ter nos trazido uma obra que nos consola, que nos esclarece, mas que principalmente nos liberta. Há tantos espíritos, encarnados ou desencarnados, que nos trazem informações, reflexões, pensamentos, em um planeta abençoado, um planeta escola, um planeta onde abraça e acolhe e atende e trata milhões de espíritos. Agradecemos também a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui nesta tarde. A essa casa e toda a sua estrutura material e espiritual. Até o momento que o nosso espírito, que já tinha se comprometido antes dessa existência, antes dessa reencarnação, em buscar informações, reflexões, que pudesse ajustar o nosso compromisso, reajustar os nossos sentimentos, reavaliar os nossos valores, reeducar os nossos sentimentos. É para isso que estamos aqui, em tratamento, e ao mesmo tempo que é um hospital escola, estamos tendo a oportunidade de aprender um pouco mais sobre nós mesmos e levar daqui um pouco do muito que recebemos. Que assim seja. Então hoje nós vamos continuar um assunto do curso Conhece-te a Ti Mesmo, Esquizofrenia, segunda parte. Então, na semana passada, nós falamos exclusivamente da questão científica. Eu fiz alguns comentários sobre a questão emocional e espiritual, mas 90% do que nós conversamos semana passada foi o conceito da esquizofrenia. Hoje nós vamos continuar um pouco do conceito científico, vamos falar do conceito emocional e do conceito espiritual da esquizofrenia. A próxima aula, o tema será epilepsia. Ficaremos 2 aulas falando sobre esse assunto também. Então a segunda parte, aspectos científicos, emocionais e espirituais. Começando pelo aspecto científico, sintomas psicóticos agudos. Então é a visão científica da questão. Primeira coisa, dentro da esquizofrenia, temos o quê? Alucinações. Então uma pessoa que tem esquizofrenia, lembra desse conceito? Não é uma pessoa esquizofrênica, é uma pessoa que tem esquizofrenia. Vamos separar uma coisa da outra. Chegou a hora de a gente separar uma coisa da outra. Alucinações, ouvir vozes. Então uma pessoa que tem esquizofrenia, a maior parte delas tem essa questão de alucinações, de ouvir vozes e 100% das vezes são de teor negativo. Sempre algo negativo. Ou é uma conspiração, ou é uma perseguição, sabe? É sempre algo, não existe nada de positivo na esquizofrenia em relação às alucinações na questão ouvir vozes. Ilusões, interpretações, ela interpreta um fato. E olha que interessante, os 5 sentidos dela, os 5 sentidos, e quais são? Tato, visão, paladar, audição e olfato. Os 5 sentidos dela estão envolvidos com a ilusão. Então eles ouvem, eles sentem,
Os 5 sentidos, por mais físicos que sejam, estão interpretando aquela situação chamada ilusão. Então, se ele fala, estou sentindo o cheiro, ele está sentindo o cheiro. Estou vendo, ele está vendo. É real, é simplesmente real. Então, no caso das ilusões, são interpretações dos fatos com a ajuda, com a anuência dos 5 sentidos. Por mais que a gente não veja, por mais que a gente não sinta, por mais que a gente não perceba, a pessoa com esquizofrenia, ela está vivendo uma realidade física. Porque os seus 5 sentidos físicos comprovam aquilo que ela está interpretando. Vejam, porque é uma doença extremamente complexa nesse sentido, porque envolve até as questões físicas nesse sentido. Delírios, ideias distorcidas, distorção cognitiva. Então tem ideias distorcidas, distorções cognitivas. É uma questão de interpretação. E nós interpretamos as coisas, tudo, na verdade nós interpretamos tudo, baseado em quê? Naquilo que a gente tem dentro de nós. São os nossos valores, são os nossos reflexos, é aquilo que nós trazemos dentro de nós, que faz com que a gente interprete todos os fatos e as situações. É que nem se nós tivéssemos um conjunto de lentes dentro de nós, e essas lentes dentro de nós vão dar a interpretação daquele fato. Por isso que o mesmo fato é interpretado de 100 formas diferentes, o mesmo fato. A mesma imagem é vista de 100 formas diferentes, é reagida de 100 formas diferentes. Comportamentos bizarros, literalmente falando. De repente a pessoa está num shopping e resolve tirar a roupa. Sabe, alguma coisa nesse sentido? Algo que foge de uma normalidade. Foge de uma normalidade. Então, comportamentos bizarros, entre outras coisas, é fazer isso. Ou sai de uma cidade caminhando, vai parar numa outra cidade caminhando. Tudo bem? Tudo bem? Eu estava com ela, inclusive. Então veja, mas a gente estava fazendo isso sabendo o que nós estávamos fazendo. No caso da esquizofrenia, a pessoa não sabe. Ela não tem a menor noção do que ela está fazendo. Tudo bem? Então são pensamentos, comportamentos bizarros, pensamentos e fala desorganizado. Você percebe que as ideias se misturam. Está falando de uma coisa, muda, começa a falar outro assunto, aí volta naquele assunto. Veja, é uma confusão nesse sentido. Então a fala e os pensamentos dentro da esquizofrenia se tornam o quê? Desorganizados. É como se tivesse uma mistura de tudo ali naquele mesmo momento. Um olhar vazio e vago. Quem estuda sobre esquizofrenia, o especialista que estuda, ou o psiquiatra, o psicoterapeuta, ou mesmo o cientista, o neurocientista, neurologista, que estuda sobre esse assunto, uma das coisas que é observado em quem tem esquizofrenia é o olhar. Um olhar distante, vago, vazio, como se enigmático, se estivesse buscando alguma coisa lá no fundo. Sabe aquele olhar diferente? Não está vivendo a realidade. Então, o olhar é uma das características de quem estuda sobre esquizofrenia, é o olhar da pessoa que traz a esquizofrenia. Então, é um olhar vago e vazio. E olha que interessante, a pessoa que tem essa doença, esse transtorno, ela tem um cheiro diferente. Olha, cheiro, um cheiro forte, um cheiro ácido, vamos dizer assim. Cheiro forte. O que acontece? Devido às mudanças metabólicas, então ela sofre mudanças metabólicas, ok? E químicas, uma oxidação na pele. Isso faz com que quando ela transpire, traga esse odor, um cheiro mais forte. É uma alteração hormonal. Não só em mulheres, mas em homens também. Então, quem tem esquizofrenia, quando essa pessoa transpira, ele percebe que é um cheiro forte. Da onde vem esse cheiro? Vem da pele, através do suor. É uma oxidação que acontece nesse sentido. Então, uma segunda característica de uma pessoa que sofre de esquizofrenia, que ela tem um cheiro diferenciado, ácido. Não é agradável, é um cheiro menos agradável. Vou usar as palavras de André Luiz, menos agradável, ok? Então, essas são características de uma pessoa que traz a esquizofrenia. A esquizofrenia em 3 fases. Então, ela não começa no seu máximo. Ela tem a fase que eles chamam de pródromo. O que é pródromo? O início.
Então ela começa, às vezes com 10 anos, 11 anos, 15 anos. Por isso que ela foi chamada de demência precoce. O normal é entre 15 e 30 anos, o normal entre homens 15 e 25, o normal entre mulheres 20 e 30. Veja. Mas ela começa um pouquinho antes disso. É que nesta fase são os primeiros sinais. Mas começou antes, às vezes com 12 anos, com 13 anos. Eles chamam isso de pródromo. Depois, a segunda fase é o surto. É o surto psicótico, que nós falamos sobre a semana passada. E a terceira fase chamam de residual. Então a esquizofrenia que é um espectro, lembram do espectro? Pensem vocês que é um espectro. Por mais que a gente possa classificar em linhas gerais, leve, moderada e severa, isso aí em linhas gerais. Leve, moderada e severa para qualquer doença, para qualquer transtorno. Porém, isso são em linhas gerais. Dentro dessas linhas gerais, leve, moderado e severo, você tem um espectro, um leque. Literalmente falando, é um leque. E a esquizofrenia, ela tem dividida em duas síndromes. Então, quem estuda sobre esse assunto sabe que a doença, a esquizofrenia, ela é dividida em duas síndromes. A primeira síndrome, eles chamam de síndrome positiva. E a segunda síndrome, eles chamam de síndrome negativa. O que é a síndrome positiva? Eu escrevi aqui, ó. Alucinações, delírios, uma paranoia, uma sensação de perseguição e conspiração. Quem assistiu o filme Uma Mente Brilhante, quem assistiu o filme A Ilha do Medo, vai perceber exatamente o que acontece aí. Então, dentro disso é chamado da síndrome positiva. Então, dentro da ciência, a síndrome positiva da esquizofrenia é quando a pessoa tem alucinações e delírio, uma paranoia, uma sensação de perseguição e conspiração. Isso é a síndrome positiva. Tratável. Não tem cura, mas é tratável. E quanto antes for feito o diagnóstico, melhor em todos os aspectos. O que é a síndrome negativa? Apatia, perda cognitiva, isolamento, desinteresse, não se cuidam, literalmente falando, não se cuidam, higiene básica comprometida, a higiene básica comprometida, não se alimentam adequadamente, há achatamentos afetivos. O que são achatamentos afetivos? A pessoa se distancia de todos aqueles que são importantes. E são resistentes ao tratamento. Aqui eles não são resistentes ao tratamento. Aqui eles são resistentes ao tratamento. Lembra que eu comentei com vocês que é comum, no caso de quem tem a esquizofrenia, a depressão e a ansiedade? Está aqui dentro, ó. Da síndrome negativa. Então, a síndrome positiva, por mais que seja alucinações e delírios, a maior parte está em tratamento. E olha que interessante, nessa doença, por menor que seja esse número, comparado ao que era 50 anos atrás, é bastante. Está muito aquém do ideal. No mundo hoje, nós temos 1% de pessoas que sofrem de esquizofrenia, 3% estão no espectro, 1% sofrem de esquizofrenia, 3% estão no espectro e somente 17% é tratado adequadamente. É pouco? É, mas o que era comparado a 50 anos atrás já é muito. Talvez daqui 10 anos, 15 anos, esse número pule para 25%, 30%. Mas hoje, quem é tratado está numa casa, mundialmente, de 17%. Pensem vocês que de cada 10 pessoas que vivem na rua, 7 têm problemas, transtornos mentais. Dessas 7, metade disso tem esquizofrenia. E não são tratados. Por isso que eles vivem numa realidade paralela, literalmente falando. Então, esquizofrenia é mente dividida, uma desconexão com o que é real e o que é imaginário. As pessoas vivem simultaneamente. 10% se suicidam, 20% tentam o suicídio.
porque vivem uma confusão mental. Chega num ponto que não sabe o que é realidade, o que é ficção. Ela cria essa necessidade. Então a gente percebe que a pessoa que vem com essa doença é muito mais um processo expiatório. Tudo bem? Psicopatologia e simiologia. O que seria para todas as doenças? O que seria psicopatologia e semiologia? Coloquei aqui em cima. É uma avaliação de sinais e sintomas. Então quando se fala sobre qualquer doença, e a medicina usa muito desse termo, psicopatologia e semiologia. É uma avaliação de sinais e sintomas. De sinais e sintomas. Não existe um exame específico para a esquizofrenia? Não. Então, em 2025, ainda não existe um exame específico que acaba detectando e tratando. Ainda não temos esse exame. O que você tem são uma avaliação de sinais e sintomas. Medicações? Sim, existem. São os antipsicóticos e terapias. Então, hoje o tratamento é muito melhor do que era 50 anos atrás, mas muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Então não temos mais o eletrochoque, não temos aquelas injeções, não temos mais a lobotomia. Quem assistiu o filme Na Ilha do Medo sabe exatamente o que é a lobotomia. É a retirada de uma parte do cérebro, literalmente falando, para que aquela pessoa não cause mal para ela e nem para outras pessoas. Alguns resolviam, outros não resolviam, mas era o tratamento para a época. Hoje não se usa mais isso, mas na época era o que era usado. Então hoje você tem medicações antipsicóticas, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Por isso que eu não coloquei o nome da medicação. Tem outras medicações que a mesma medicação atende em muitos casos. Na esquizofrenia, não. Você faz um diagnóstico baseado em vários fatores, analisa por meses e meses e meses e meses, chega-se a uma classificação e baseado naquela classificação você tem uma medicação específica. E terapias. E pensem vocês que todo transtorno mental, toda doença mental, a medicação responde por 50% do tratamento. Os outros 50% são terapias ocupacionais, alimentares. Aí você tem cada caso atendendo, mas são terapias. Então a medicação responde por 50% de qualquer transtorno mental, de qualquer doença mental. Ok? Veja, existem 5 tipos de esquizofrenia. 5 tipos de... Então cada uma é tratada de forma diferente. Você tem primeiro, aqui, chamado esquizofrenia paranoide. O que é esquizofrenia paranoide? Alucinações e delírios. Então, já é classificada dessa forma. E tratada desta forma. Aí você tem o psicótico, o antipsicótico, que vai trabalhar aquela região do cérebro para diminuir isso, minimizar isso, tratar isso. Então, se for classificado esquizofrenia paranoide, é um tipo de medicação específica. Se for classificada catatônica, o que é uma esquizofrenia catatônica? Dá alterações motoras. Então já não é delírios e alucinações. No delírio e alucinações, o movimento motor do corpo está intacto. Na catatônica, não. Há toda uma movimentação desenfreada, descoordenada, aí é classificada como catatônica, alterações motoras no movimento do corpo. É um outro tipo de esquizofrenia. O terceiro, eles chamam de desorganizada ou hebefrênica, é o mesmo nome. Antigamente chamava de hebefrênica, onde eles chamam de esquizofrenia desorganizada. Pensamentos e comunicação. Completamente fora de nexo, fora de contexto, os assuntos se misturam, ideias se misturam, então a pessoa tem uma dificuldade muito grande na questão de manter um pensamento coordenado e muito menos a comunicação. Muito menos. Então é chamada de esquizofrenia. Olha, interessante, não é paranoide, não é catatônica, eles chamam de desorganizada, porque é um problema na comunicação, no pensamento. Medicações específicas para isso. Então vejam, você tem uma medicação para paranoide, você tem uma medicação específica para catatônica,
você tem uma medicação específica para desorganizada, porque é uma outra região do cérebro, que é o lobo frontal, que é responsável por isso. Tem uma outra região do cérebro que precisa ser tratada com medicações específicas. Por isso a importância do diagnóstico, que leve meses, que leve anos, para que você possa tratar de forma adequada. De forma adequada. Aí você tem a residual. Eles chamam de esquizofrenia residual. O que é a esquizofrenia residual? Os sintomas principais estão inativos. O que são os sintomas principais? Alucinações e delírios. Eles estão inativos. Veja, aparecem de vez em quando, mas raramente. Raramente. Então os sintomas são residual, porque você tem um resíduo daquilo, é constatado. Vamos pensar que todo surto psicótico não é qualitativo, ele é quantitativo, tudo bem? Quando eu parar assim, vocês respondem, vocês continuam, tá? Um de cada vez, tá? Porque eu estou esperando vocês, ok? Então não é qualitativo, não é porque aconteceu uma vez, é quantitativo e vem acontecendo. No caso da residual, acontece, mas em tempos mais distantes um do outro. O residual é porque tem um resíduo daquilo. Então, entre aspas aqui agora, tá? Se acontece uma vez cada 15 dias, na residual vai acontecer uma vez a cada 3 meses. Entendeu? Mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Mas é sempre quantitativo, não é qualitativo. Não é porque você teve um surto psicótico, é que você traz a esquizofrenia. Mas a partir do segundo, luz amarela. A partir do terceiro já começa a ser o tratamento. Entenderam como funciona? Porque é quantitativo, não é qualitativo. Não é qualitativo. Podemos ter um surto psicótico em algum momento? Podemos? Ufa. Pode falar. Caso o contexto piora ou depende do caso e a... Depende do tratamento. Com tratamento adequado, diminui. Sem o tratamento adequado, piora. Como leva tempo, Exato. Exato. ele vai piorando. Vai piorando até você encontrar o tratamento. Uma vez tratado, a tendência é ir minimizando essa situação. Não tem cura. A esquizofrenia, como ela não tem causa específica, ela ainda não tem cura. Então, com o tratamento, a tendência é ir minimizando essa situação e espaçando ainda mais as crises. Com o tratamento. Com o tempo, melhora ou piora? Depende. Com o tratamento, a ideia é que melhore e espace ainda mais. Sem o tratamento, vai piorar e vai diminuir essa distância. Tudo bem? E tem a indiferenciada. Então, o quinto é chamada de indiferenciada. Os sintomas não são claros. Ora é delírio, ora é adoração, ora é alteração motora, ora é pensamento. Veja, a pessoa tem um surto psicótico, ora ela faz de um jeito, ora ela faz de outro jeito. Então ela vai alterando dentro dessas 4 principais aquela situação. Então eles chamam de esquizofrenia indiferenciada. Por quê? Os sintomas não são tão evidentes. Quando você tem uma paranoide, é sempre aquela. Quando você tem a catatônica, é sempre aquela. Tudo bem? Quando você tem a residual, é sempre aquela. Então elas têm um formato, vamos dizer assim, ela tem um padrão. No caso da indiferenciada, eles se misturam. Eles se misturam. Sabem que é uma doença chamada esquizofrenia, tem tratamento específico, medicações específicas, e eles chamam de indiferenciada, por causa disso. Porque há uma alternância de surtos psicóticos e reações motoras, alucinações, há uma alternância nesse sentido. Ok? Mais difícil ainda, muito mais difícil ainda. Exato. Mas a indiferenciada é difícil porque há uma alternância. Sabe que é esquizofrenia, então hoje você sabe, por exemplo, que a esquizofrenia é um excesso de dopamina. Então hoje você tem exames específicos, olha, há um excesso. Assim como o Parkinson, há uma
falta na esquizofrenia. Por que no Parkinson há uma falta e na esquizofrenia há um excesso? Porque a pessoa vive duas realidades. Deu para vocês entenderem? E se misturam as duas realidades. Imagine toda a alteração neuroquímica que acontece para você trabalhar duas realidades simultâneas. É interessante. Tá? Então, a indiferenciada é a mais difícil porque os sintomas não são exatamente claros como são nas outras. Tem tratamento? Quando eles começam a perceber que há um resquício de todas, então eles trabalham como indiferenciada. E eu tive uma coordenadora, ela desorganizada, era muito complicado. Coordenadora, ok? Tem também o outro, que às vezes misturava umas coisas. Eu sei que ela fazia tratamento, ela abandonava, ela voltava, era assim. Entendeu? Uma vez começado o tratamento, você pode mudar o tratamento, claro, não é essa a questão, porque você tem um acompanhamento, aí você vai mudando o tratamento, alterando a medicação, até aí sem problema nenhum. Tem que ser assim. O que você não pode é parar o tratamento. Ela parava, e o marido era médico, Aí entra a negativa. Deu para vocês entenderem ou não? Resistente ao tratamento. Quando você tem a positiva, olha, a própria medicina fala, a esquizofrenia é dividida em duas síndromes, positiva e negativa. Para eles é melhor a positiva. Porque as pessoas não são resistentes a tratamento. Elas se reconhecem doentes e na maioria das vezes elas colaboram com o tratamento. Então elas cuidam de si mesmo, elas não têm achatamento afetivo, elas não têm desinteresse na positiva. Na negativa, não. Na negativa, você está aliado ali com depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade. E são resistentes ao tratamento. Aí é o quadro que eles chamam de negativo, síndrome negativa. Então, pode falar. Voltando um pouquinho, aquele comportamento bizarro. Bom, em cima, alucinação. E delírio. Preciso saber se a pessoa está com alucinação ou não, porque, né? E os olhos? Tá? O caminho desconexo para a gente perceber. Delírio, sei lá. Comportamento, além que você falou aí, comportamento bizarro. O que seria esse comportamento bizarro? Completamente fora daquele contexto. Uma pessoa sob ensino no fogo andar, É bizarro. esse é esquizofrenia. Não sei se isso é esquizofrenia. Eu estou dizendo que isso é um comportamento bizarro. Oi? Desculpa. Achar que é todo ligiana, se odor e cheiro, né? Se odor e cheiro pra gente. O odor? Não, o odor é uma característica física, não é um comportamento bizarro. Então, esse odor, se eu encontrar alguém na rua, nossa, eu nunca vou achar que é esquizofrênico, entendeu? É meio esquisito esse odor. Quando, acho que aí se misturam os odores. Quando eu já fiz esse trabalho de rua, de levar sopa, esse tipo de situação, ok? Eles têm um cheiro característico por falta de higiene? Tem, nós sabemos que tem, isso é fato. Mas aí você tem um odor diferenciado. Esse odor diferenciado, que não é falta de higiene, você separa, isso aqui é falta de higiene, isso aqui, esse cheiro, esse odor, não é falta de higiene, é um odor diferenciado. Não, isso é falta de higiene, é um odor falta de higiene, banho inclusive. Esse outro cheiro que eu coloquei ali, o odor, pessoal, o odor, ele é ácido. Ele é ácido, ele é diferenciado. Você não mistura com o outro. Você não mistura. São dois odores que acontecem ali, naquele momento, mas são diferenciados. Esse é falta de higiene, fato. Aquele não, ele é ácido. É como se estivesse cheirando algum ácido, literalmente falando. Isso é a pele, é o suor. Oi? Não tem nada a ver com cheiro etílico. Não. Do álcool. Não tem nada a ver com o cheiro do álcool, pessoal. Nada a ver. É um cheiro.
Ele é ácido, é como se você estivesse cheirando um produto ácido. É um cheiro diferente. A chegar a arder o nariz. Esse cheiro, ele chega a arder o nariz, como se você estivesse cheirando alguma coisa ácida. É diferente. Então não é etílico e não é falta de higiene. Porque se é uma pessoa normal no meio daqui, é mais fácil se detectar. Sim. Mas quando chega assim, deve aqui, Então esse odor vem da pele, do suor. o comportamento bizarro. O comportamento bizarro, pessoal, é que nem eu dei aquele exemplo. Você ir num shopping, você resolve tirar a roupa dentro de um shopping. Isso é um comportamento bizarro. De repente você está dentro de uma igreja ou num lugar e você muda completamente uma situação ali. Isso é um comportamento fora do contexto. O comportamento bizarro é quando foge completamente daquele contexto. Isso é um comportamento bizarro, tudo bem? Então o que... Não existe um exame, olha, e é uma avaliação, ainda é feita uma avaliação baseada em sinais e sintomas. O único exame médico que nós temos aí é dizer que está tendo um excesso de dopamina. Aí você tem medicações que minimizam a produção de dopamina. Quem vai determinar isso? É um neurologista, é um psiquiatra, ok? É alguém, um especialista da área. Entenderam essa primeira parte, que é um complemento do que nós falamos semana passada? É só um complemento, pegue a aula da semana passada, mas esse complemento para a gente entender como que a ciência de hoje, de 2025, enxerga isso, o que se faz nesse sentido e como que é classificado. Sempre pensando, cada caso é um caso. As doenças estão personalizadas, nunca esqueçam disso, tá? As doenças, por mais parecidas que elas sejam, elas estão adequadas, personalizadas àquele doente. Eu gosto muito dessa frase, anotem porque vai cair na prova. O corpo é o professor da alma. Vocês não tinham escutado essa ainda. O corpo é o professor da alma. As doenças são educativas. Lembra aquela frase? É para continuar aquela frase que diz assim: toda doença, todo transtorno mental visto de forma superficial é degenerativa. Toda doença, todo transtorno mental visto de forma profunda é regenerativa. Lembram disso? Posso perguntar de novo? Isso que eu estou passando para vocês agora é um complemento daquilo. Se vocês entenderam aquilo, agora vem mais essa informação. O corpo é o professor da alma. Interessante, né? Porque é a alma que determina a saúde do corpo. Vocês concordam com isso ou não? Espírito, perispírito e corpo físico. Tudo começa no espírito, vai para o perispírito, vai para o corpo físico. Só que o espírito leva para o perispírito e ainda está revoltado. O corpo físico, com as suas limitações, educa a alma. Então o corpo, ele não faz isso de forma consciente, porque ele é uma consequência, ele não é a causa, mas dentro dessa consequência corporal, ele ensina a alma. Ele ensina o espírito. Entendeu? O corpo é o professor da alma. As doenças são educativas. Mas são escolhas nossas, tá? Não tem nada a ver com Deus isso. No caso, tem dois conhecidos, só para identificar aquela questão comunicativa, da família, eles sabem que eles têm, ele tem um acompanhamento, passa, mas você vê que tem ali um problema, né? Mas assim, aceitável, até para ele. O segundo é a questão negativa, mas também isso tem a ver também com o ambiente, né? A pessoa faz tudo isso, né? Mas você vê claramente, ele não quer se tratar, não quer assim, se isola completamente. É isso aqui, ó. Isso aqui. É mais difícil, ó, são resistentes ao tratamento. Por isso que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, no caso da esquizofrenia, nós vemos aí muito mais, mas muito mais, literalmente falando, casos de expiação do que propriamente provas, no caso da esquizofrenia. Tudo bem? Aspectos emocionais. Quais são os aspectos emocionais, psicológicos da esquizofrenia? Remorso e culpa. Quais são as
emoções básicas. Não são só essas. Essas são as que prevalecem. Essas que estão em primeiro e segundo lugar. Depois nós temos outras. Mas quais são as emoções básicas, primordiais, essenciais, que prevalecem num caso de esquizofrenia? Remorso e culpa. Como se fosse uma fuga psicológica. A pessoa está fugindo de alguma coisa. Ela está se refugiando dentro de uma ilusão. Ela perdeu o endereço de si mesma. Ela perdeu o endereço de si mesma. Ela refugiou-se na alucinação. Ela refugiou-se na alucinação. Ok? Ó, na alucinação. São zonas de remorsos e culpas, olha. Remorso e culpa. Uma fuga psicológica. São zonas de remorsos e culpa que estão no inconsciente. Não existe, às vezes, uma causa para essa existência. Os primeiros sintomas começam com 10, 12, 13 anos. Que causa que nós temos para começar nessa idade? Então, são zonas que estão no inconsciente. Inconsciente. Está ali. Essas zonas de remorsos e culpas que estão no inconscientes atingem diretamente o lobo frontal. Então, nosso cérebro é feito de regiões, compartilhamentos. Ok? Então, tem uma região atrás da testa, chama lobo frontal. Essa região chamada lobo frontal, que é a responsável pela comunicação, pela linguagem, pelo raciocínio, pela lógica, pelo bom senso, pelo discernimento. Veja. Pelo comportamento, pela avaliação. Então, é o lobo frontal que é o responsável por essa nossa função. Outras partes do cérebro respondem por outras funções. Então, essa zona de remorso e culpa atinge diretamente o lobo frontal. Por isso que a pessoa perde, fica toda, entre aspas, destrambelhada. Porque o lobo frontal é atingido com remorso e culpa diariamente. Pode falar. Crianças de 2 anos que fazem birra e os pais não estão preparados para enviar aquela birra, começam a fazer muita chamada na criança, repreender muito, para remorso ali na criança e culpa. A criança começa a sentir algum remorso, alguma culpa ali. Muito pequena? Muito pequena. Bom, aí precisa, é lógico. Dela, que ela fez alguma coisa errada. Não, no caso dela, no caso da esquizofrenia, a gente percebe que ela é chamada de doença precoce, demência precoce. Que os primeiros sinais é com 10, 11, 12 anos e vai aparecer com 15. Então, antes disso, não afeta. A possibilidade é quase zero. Não podemos falar zero para nunca, ok? Mas abaixo dessa idade, porque veja, 0,7, 7, 14, 14, 21. Então, 0,7 aí, a criança está mais no plano espiritual do que aqui. Então, quando existe um comportamento nesse sentido, a possibilidade de ser um sinal esquizofrênico é quase zero. É quase zero. Tudo bem? Aí são outras situações aí. Ok? Então veja, esse lobo frontal fica altamente comprometido porque a pessoa tem uma consciência de culpa. Sabe aquela consciência de culpa? E não tem razões. Lógico, nós cometemos equívocos, todos nós cometemos, ok? Mas é uma consciência, é uma constante, é algo que fica dilacerando a pessoa todos os dias. Todos os dias. Então ela traz uma consciência de culpa. Aí André Luiz diz assim: sente-se incriminados pelo tribunal da própria consciência. Isso é uma frase de André Luiz. Tudo bem? Então, esse AL aqui é André Luiz. Sente-se incriminados pelo tribunal da própria consciência. É o sentimento. Todos nós carregamos culpa, sim ou não? Alguém aqui não tem? Né? Fale por mim, então eu sou. Okay? Estou falando por mim, então, tá? Então estou falando por mim. E não é uma só ainda, várias. Ok? Então, quem que não tem? Todos temos. Todos temos. Ok? Só que a culpa é um excelente método de aprendizado. Quando nós nos propomos aprender. Eu aprendo com os erros? Não, eu aprendo corrigindo os erros. Ninguém aprende com erro, a gente aprende corrigindo os erros. Então a culpa, para o nosso processo evolutivo, faz parte desse processo de aprendizado. Desnecessário, porque
que é uma escolha nossa, mais tratável, como o Joana de Ângeles sempre disse. A culpa nada mais é do que um subproduto do orgulho. Aí dói mais ainda. A culpa que nós sentimos nada mais é do que um subproduto do orgulho. Então André Luiz traz exatamente isso. Então esse olhar distante, profundo e enigmático da pessoa que traz a esquizofrenia, vem de algo que ela traz dentro no inconsciente dela, que ela não sabe explicar, mas ela se sente culpada. Não tem aquelas pessoas que se sentem culpadas por tudo, às vezes é por aquilo que ela não fez? Se ela fez, ela se sente culpada por ter feito. Se ela não fez, ela se sente culpada por não ter feito. Não tem pessoas que se sentem culpadas por tudo? O que é isso? Por tudo. Até quando não tem nada a ver com aquilo, ela se sente culpada também. Veja, isso de alguma forma é coisas que estão no nosso inconsciente. Inconsciente. Quando eu falo, qual a diferença entre inconsciente, subconsciente, consciente e superconsciente? Eita. Vamos começar lá atrás, né? O inconsciente é o passado mais profundo, mais remoto. Inconsciente. Anotem porque vai cair na prova. Ok? Então, inconsciente é um passado mais lá atrás, mais profundo, mais longe. O subconsciente é um passado mais próximo, o subconsciente. O inconsciente traz memórias. Traz, sem dúvida. Então, o inconsciente. Então, tem coisas que aconteceram na nossa infância que a gente não se lembra direito. Isso é o inconsciente. O subconsciente é passado também, só que é um passado mais próximo de nós. O subconsciente. O consciente é o presente. E o superconsciente? É o futuro. Tudo bem? Então eu tenho inconsciente, subconsciente, passado, consciente, presente e superconsciente, futuro. Quem trabalha isso é Jung. Jung trabalha inconsciente, subconsciente, consciente e superconsciente. Vejam que hoje nós somos um reflexo de ontem. Amanhã seremos um reflexo de hoje. Entenderam? Hoje eu não mudo. Mas eu posso mudar o amanhã, com as atitudes de hoje. Então hoje é um reflexo de ontem, mas o amanhã será um reflexo do hoje. Por isso que a importância da gente trabalhar o hoje, o que ontem já foi. E é tão interessante esse negócio de ontem já foi. Existe algo que Deus não deu para nenhum dos seus filhos. Nenhum Cristo galáctico tem essa condição. Ele não deu. Simples assim. Simples assim. Ele não deu essa condição para nenhum dos seus filhos. Por mais que seja um Cristo planetário, um Cristo solar, um Cristo galáctico, um Cristo intergaláctico, ele não deu essa condição para nenhum deles. Não pôs nem pauta para negociação. Ele não pôs nem pauta para negociação, que é o poder de mudar o passado. Não existe a menor possibilidade, nenhum espírito, absolutamente, seja em que nível esteja, nenhum deles tem essa capacidade de mudar o passado. Por quê? Porque nós já temos o presente nos dois sentidos. O que é o presente nos dois sentidos? Presente, tempo presente, o hoje, o agora. O presente como um presente, literalmente falando. Deu para vocês entenderem ou não? Tem o tempo presente, que é o hoje e o agora, e o presente como se fosse um presente, para que a gente possa mudar o presente. Então eu não consigo mudar o que eu falei há 5 minutos atrás. Já foi. Entenderam? Então nenhum espírito muda o passado. Eu queria voltar no passado para fazer diferente. Esquece. Aliás, tem uma linha de pensamento, de reflexão muito interessante, que eu li uma vez, num primeiro momento eu não aceitei, mas depois pensando melhor, acabei aceitando. Que nós nunca, em hipótese alguma, cometemos uma falha na nossa vida. Nunca cometemos um equívoco. Olha que interessante isso. Nunca cometemos nenhuma falha, nenhum equívoco. Naquele momento, naquele contexto, frente àquela circunstância,
foi o melhor que a gente poderia ter feito. Entenderam ou não? Hoje faríamos diferente, sim, graças à experiência, graças ao conhecimento. Mas naquele momento, dentro daquele contexto, frente àquela circunstância, dentro do seu momento evolutivo, você fez o que você achou naquele momento que seria o melhor. Pare para pensar. Se nós estamos de frente com uma bifurcação. Pensem vocês, nós estamos numa estrada e de repente faz assim. Ok? Se você sabe, se você tem a certeza que o caminho da direita é melhor, o que você faz? É automático, você não pensa. Você vai para a direita. Então qualquer ser humano que sabe que o caminho da direita ou da esquerda é melhor, ele vai naturalmente. Quando ele não sabe, ele escolhe. Deu para vocês entender? Escolhe baseado na ignorância, na falta de experiência, na falta de maturidade. Por uma série de circunstâncias, ele toma aquele caminho. Aí ele percebe que aquele caminho não foi o melhor. Não foi o melhor. Aí ele tem a oportunidade de reavaliar aquele caminho. Num segundo momento, passado um tempo depois daquilo, você está de frente na mesma bifurcação. Mas você já tem a experiência. Entenderam ou não? Olha, frente a essa situação que eu passei há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, eu fui por esse caminho, tomei essas decisões e hoje eu sei a consequência. Então eu não vou por esse caminho. Entenderam ou não? Até a reencarnação, né? Exato, exatamente isso. Exatamente isso. Então veja, faz sentido essa reflexão. Naquele momento, naquela circunstância, dentro daquele contexto, você tomou a melhor decisão frente àquela situação. Hoje, talvez, a sua decisão fosse diferente, mas baseado em quê? Na experiência. Na experiência. Aí começa a fazer sentido isso. Aí cai o sentimento de culpa. Entenderam ou não? Cai o sentimento de culpa. Se eu soubesse fazer melhor, eu tinha feito melhor. A cada existência, nós vamos subindo degraus. Percebam vocês que algumas coisas que acontecem conosco durante o dia, algumas tentações, vamos dizer assim, seja quais forem, né? Fica a imaginação de vocês, você fala, não vou por aí não. Como é que você tomou essa decisão? Baseado em quê? Ou dessa existência ou de existências passadas. Quando você toma a decisão, não vou me envolver com isso, é porque aquela lição já foi aprendida, ou pelo amor ou pela dor, pouco importa, mas a lição já foi aprendida. Para nós aqui, é muito fácil falar isso. Isso é certo e errado. Então, se eu não estou certo, eu estou errado. Não é assim? Essa visão dualista, simplista e fatalista, fomos nós que criamos. É uma visão dualista, dois caminhos, simplista e fatalista, ou você está de um jeito ou você está de outro. Se eu não estou certo, eu estou errado. Quem criou isso fomos nós. O universo não trabalha com duas opções. Não trabalha. Mas, olhando para nós, crianças espirituais, bom, então vamos trazer um conceito para eles, dentro dessa visão dualista, simplista e fatalista, que eles não sabem pensar de outra forma. Vamos trazer um conceito para eles, para ver se melhora um pouco isso. Olha que conceito que a espiritualidade superior nos trouxe para a gente diminuir o remorso e a culpa. Diminuir o remorso e a culpa. Ou eu estou em aprendizado, ou eu estou em aprimoramento. Melhorou ou não melhorou? Se eu estou em aprendizado, os equívocos, os erros, as falhas, elas são normais. Eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Ok? Eu lembro quando eu fui fazer minha primeira panela de arroz. Aff, Maria, que coisa horrível que ficou. Eu só não joguei a panela inteira fora, porque eu falei, não, a panela não vou jogar fora não. Já queria sozinho, quis fazer 3 xícaras. Metade do pote de sal. Imagina como é que ficou o negócio daquele. É só um exemplo, mas eu não sabia, era a primeira vez. Né? Então veja. Então quando você está em aprendizado, seja lá do que for, equívocos, falhas e erros fazem parte. Então tem coisas que nós estamos em aprendizado. Tem coisas que nós estamos aprimorando. Até que o meu arroz hoje fica bom. Você até coloca mais coisa nele, inclusive. Né?
Tem vento, coisa em cima dele. Isso é um aprimoramento, entenderam? Entenderam? Eu dei esse exemplo muito básico para mostrar para vocês que a partir do momento que você aprendeu, você deixa aquilo até melhor. Uma vez aprendido, fala, agora eu vou aprimorar, mas eu já aprendi. Eu já aprendi. Em relação a tudo. Então, já que nós gostamos dessa visão simplista, dualista e fatalista, a espiritualidade nos trouxe a seguinte informação: ou vocês estão em aprendizado, ou vocês estão em aprimoramento. Não cabe culpa e remorso. Porque isso é um subproduto do orgulho. Tem muito a ver com o orgulho isso, mas muito a ver com o orgulho isso. E o orgulho sai do egoísmo, entra no orgulho. Lembra? Allan Kardec? O egoísmo é a raiz da árvore. O egoísmo é a raiz da árvore, que não aparece. O orgulho é o tronco da árvore, que sustenta todos os galhos da arrogância, da prepotência, da vaidade. Os galhos da árvore têm outros nomes, mas quem sustenta os galhos da árvore é o tronco. O tronco é o orgulho. Orgulho negativo, nesse sentido. Mas quem sustenta o tronco, a raiz que não aparece, é o egoísmo. Entenderam? Por isso que Allan Kardec disse, qual é o mal? O mal é o egoísmo e o orgulho. O orgulho distorcido. Porque o orgulho é um sentimento positivo. Nós que distorcemos ele. Nós que distorcemos. Tudo bem? Então veja, um olhar distante, profundo e enigmático é porque a pessoa perdeu o endereço de si mesma. Ela está procurando algo que ela não enxerga, porque está dentro dela. É como se ela estivesse fechada no universo dela. Aí ela vai se alienar, literalmente. A alienação, no caso, é um refúgio. É um refúgio que, de alguma forma, ameniza a sensação e o sentimento de remorso e culpa. Então, quem trata de forma psicológica uma pessoa que traz a esquizofrenia, a maioria traz esses dois sentimentos no inconsciente. No inconsciente. É um refúgio, um refúgio. Pensem vocês que a menor prisão que existe é o corpo humano. Só cabe um espírito dentro. Então ele se refugia como se fosse numa caverna. Ele fica refugiado ali. Porque no plano espiritual a situação estava muito pior. Muito pior. Pensem vocês que o plano espiritual, ou você está numa situação melhor, ou você está numa situação pior. Você nunca está na mesma. Deu para vocês entenderem ou não? Quando você fala em plano espiritual, qual é a diferença entre erraticidade e plano espiritual? Erraticidade, ok? Erraticidade é uma palavra que Allan Kardec utilizou, né? Espíritos errantes, mas no sentido do francês, no sentido da palavra, o que ele quer dizer é espíritos que vão reencarnar, que estão aguardando a próxima reencarnação, estão em preparação para a reencarnação. Então eles estão na erraticidade. Erraticidade é o intervalo entre duas reencarnações. Plano espiritual, não necessariamente você vai reencarnar. Ou se você pode até reencarnar no plano superior. Entenderam ou não? Na erraticidade não, todos vão reencarnar em um curto período, 50 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos, mas é curto, é curto. Plano espiritual, não, a nossa casa é o plano espiritual, a nossa casa. Mas quem está na erraticidade está no plano espiritual? Sim, porém vai reencarnar o mais breve possível. Entenderam a diferença ou não? A nossa casa é o plano espiritual, mas dentro do plano espiritual, entre aspas, existe um departamento chamado erraticidade. A erraticidade são espíritos aguardando a próxima reencarnação. Eles não têm escolha. Eles não têm escolha, eles vão reencarnar. Essa é a diferença entre erraticidade e plano espiritual. Quem está no plano espiritual não necessariamente vai reencarnar. Tudo bem? Só está no plano espiritual. Oi? Eles estão obrigados, é uma expiação. Literalmente, para tratamento, tá? Para tratamento. Porque o nível de desequilíbrio, de alienação no plano espiritual está muito pior. No plano espiritual, ou você está melhor, ou você está pior. Você nunca está na mesma. Quem está na mesma é quem está encarnado.
Porque o corpo e o nosso contexto te mantém em uma faixa. Entenderam ou não? Então você está dentro de uma faixa. No plano espiritual, ou você está melhor. Por que está melhor no plano espiritual? Porque a sua sensibilidade está mais apurada. O volume de informações são muito maiores, quem está no degrau de cima. Quem está no degrau de baixo, a sensibilidade está mais apurada também, porque você não tem a densidade do corpo físico. Então o sofrimento é muito maior. Então no plano espiritual, ou você está melhor, ou você está pior. No caso do está pior, reencarna. Porque na reencarnação faz com que aquilo minimize. Ali eles estão lembrando do que fizeram. Reencarnado, você não se lembra do que você fez. O que é mais difícil? Se lembrar exatamente do que nós fizemos, milimetricamente, ou ter uma vaga percepção. Onde a gente sofre mais? Perceberam? Reencarnar é você bloquear informações devido à densidade do seu corpo espiritual. A informação está lá, só que ela está fechada, literalmente, em cima de um corpo que pesa 1000 vezes mais. Seu corpo físico pesa 1000 vezes mais comparado com o seu corpo espiritual. Pode falar. Fazendo uma metáfora, o plano espiritual seria, por exemplo, o 10º andar do prédio e a erradicidade seria o hall onde o pessoal está esperando o elevador. É mais ou menos isso. É mais ou menos, essa informação essa comparação está ótima também. Ok? Entenderam? Então a diferença entre erraticidade e plano espiritual, teoricamente os dois são plano espiritual. Erraticidade é quem vai reencarnar logo, que precisa reencarnar. Então nesse caso precisa para tratamento. Alguém pode falar, mas não está evoluindo, não está piorando. Não está piorando, está temporariamente bloqueada em tratamento. Por isso que o corpo é o professor da alma. Está educando, reeducando. Tudo bem? Então veja, precisam de amparo e apoio da família. No filme Uma Mente Brilhante, o amparo e o apoio que ele tem da esposa, no filme fica muito claro isso, muito claro. Depois dos filhos, vejam, ele entrou para a universidade, ele era um jovem, que já tinha essa situação. Ele termina, e ali o filme, para quem não sabe, é a história verídica de um matemático, Chega a ganhar depois o Prêmio Nobel de Economia. John Nash. E hoje, mesmo em 2025, eles usam teorias dele para a economia. E era uma pessoa que tinha esquizofrenia. Então são seres inteligentes acima da média. Eles trazem um nível de intelectualidade acima da média. Entendeu? Então, o aspecto psicológico é uma fuga psicológica que precisa de tratamento. Entenderam? Vamos para a questão espiritual agora? Quais são os aspectos espirituais da esquizofrenia? Quais são os aspectos espirituais? Aliás, tudo é espírito. Tudo começa no espírito. Tudo começa no espírito. Então, os aspectos espirituais, na maioria dos casos, ou em muitos casos, nunca podemos falar 100%, nunca. Mas as informações que a espiritualidade nos traz é a seguinte: na maioria dos casos, é um homicídio seguido de suicídio. A maioria dos casos das pessoas que trazem a esquizofrenia como tratamento, numa existência passada ou em existências passadas, trazem um homicídio seguido de suicídio. Então, o suicida traz um sentimento de culpa cristalizado dentro de si. O homicida traz um remorso, um arrependimento muito grande dentro de si. Aí vem aquela estatística dentro da ciência que fala: os casos são maiores em homens do que em mulheres, quase uma relação de 1,5. Então, para cada, tenho 10 mulheres e 15 homens. Então, a relação é 1,5. Quem que no passado, em existências passadas, se envolvia mais com homicídios e suicídios? Principalmente homicídio. Eram os homens. Entenderam? Eram os homens.
Então a gente começa a olhar que numa sociedade machista, que ainda é melhor do que foi há 50 anos, muito melhor do que foi há 100 anos, 5 vezes melhor do que foi há 300 anos, mas ainda é uma sociedade machista. Mas sabe, ainda é, ok? Então, quem cometia mais homicídio nos séculos passados? Era mais comum no universo masculino. E aí não suportavam aquilo, cometiam um suicídio. Por isso que a incidência, a ciência não explica isso, vai falar que é um fator genético, uma marcação genética. A ciência está perfeita, pessoal, dentro das possibilidades, dentro das ferramentas, dentro do conhecimento deles. Tem resposta para tudo? Não. Tem coisa que eles não têm resposta. Tem coisa que você pode fazer uma série de exames e não detecta nada. Nada, absolutamente nada. Você pode mandar para os melhores laboratórios do mundo, não detecta nada. Por quê? Porque não está no corpo físico. É uma palestra muito antiga. Essa palestra acho que tem mais de 25 anos. Quem fez essa palestra foi Raul Teixeira. Não sei se vocês conhecem, hoje não sei se ele está fazendo mais palestras hoje, mas ele passou mais de 30 anos, menos, né? Porque ele ficou muito doente também. Mas ele passou mais de 30 anos viajando no mundo, viajando no Brasil todo, fazendo palestra. E numa dessas palestras sobre depressão, no final da palestra veio um casal e um menino jovem conversar com ele. E aí a mulher disse que ela tinha câncer. Né? E ela falava que fez isso, mas ela tinha feito uma série de tratamentos, isso foi lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, naquela época, 30 anos atrás, não detectaram nada. Nada. Mandaram para São Paulo. Passaram quase 3 meses em São Paulo, fazendo todo tipo de tratamento para ver se detectava, porque ela afirmava que ela tinha o câncer. E ela tinha todas as situações pertinentes. Virou de ponta cabeça, nada. Mandaram para o Rio de Janeiro, que tinha um tratamento diferenciado lá e não tinha nada. E aí? E ela afirmava que tinha câncer. Ele volta para fazer a palestra depois de muito tempo e não vê só o pai e o filho. E aí foram conversar com ele de novo. Ela tinha morrido de câncer. Por quê? Por que a ciência não tinha detectado? Nem em Porto Alegre, nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro na época, eu estou falando de 30 anos atrás, ok? Porque não estava no corpo físico o câncer, estava no corpo espiritual. Por isso que ela estava sentindo todos os sintomas, entenderam? E por que aquilo? Porque ela não se perdoava de uma situação que ela tinha. Era falta de auto-perdão. Então, para ela, o câncer, ela estava, de alguma forma, se auto-punindo. Então, ela tinha todos os sintomas do câncer. E a medicina, na época, não conseguiu, nem hoje, não conseguiu detectar, porque não estava no corpo físico, ainda. Por quê? Pensem vocês, o espírito trazia aquela informação para o corpo espiritual. Tudo bem? O corpo espiritual tem um corpo físico 1000 vezes mais pesado. Então ele demora muito para absorver aquilo, porque ele é denso, ele é pesado. Esse processo não é de um dia para o outro. No corpo espiritual é mais rápido, porque o corpo espiritual é muito leve. O corpo físico, às vezes, leva anos para absorver aquilo. Uma vez absorvido, aí aparece a doença materializada. Aí a ciência acaba detectando. Então a ciência, quando não detecta, é porque ainda, pelo menos, não está no corpo físico. Então nós não temos hoje, 2025, aparelhos diagnósticos, maquinário, vamos dizer assim, capaz de enxergar o corpo espiritual. E as pessoas sentem a doença, porque elas sentem no corpo espiritual. Então cada molécula do corpo espiritual está no corpo físico. Cada molécula, 37 trilhões de células. Então, se eu me sinto uma vítima, cada célula se sente uma vítima. Os 80 órgãos se sentem vítimas. Entenderam ou não? Então, se eu me sinto culpado,
cada órgão, cada molécula, cada célula se sente daquela forma. Entendeu? Então, no caso da esquizofrenia, você tem um remorso seguido de culpas. Então, em muitos casos, homicídio seguido de suicídio. O remorso e a culpa produz ondas contínuas em circuito fechado. O que é ondas contínuas em circuito fechado? Entenderam isso ou não? Todo dia, toda hora, todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Pensamentos repetitivos. Fica remoendo. Então veja, que atingem o mob. Lesionando o cérebro. E que região do cérebro? Lobo frontal. Então nós temos culpas, nós temos remorso? Temos, tudo nós temos. Mas temos que cuidar disso, trabalhar isso, amenizar isso, ressignificar isso. Então você tem o quê? No caso da esquizofrenia, muito mais expiações e prova. E, na maioria dos casos, houve um abuso, literalmente falando, da inteligência e dos sentimentos. Então, pessoas extremamente inteligentes, pessoas que envolveram pessoas no quesito sentimental, emocional, criando dependências, pessoas que sabiam o que estavam fazendo, que usaram muito mal a sua inteligência e as suas emoções para atender os seus interesses. Então você tem atrás da esquizofrenia pessoas muito inteligentes. É o caso do filme, extremamente inteligente, mas que abusaram da inteligência e do sentimento no passado. Agora, esquizofrenia é uma coisa, mediunidade é outra, tá? Não podemos, antigamente se misturava uma coisa com outra. Muitos médiuns ostensivos de 50 anos atrás, 80 anos atrás, eram internados como se fossem esquizofrênicos, né? A palavra era essa, não era pessoas com esquizofrenia, eram esquizofrênicos. Então, médiuns ostensivos, sem controle da mediunidade, eram simplesmente internados em hospícios, em manicômios, e não tinha nada a ver com aquilo. Qual a diferença, então, entre esquizofrenia e mediunidade? Mediunidade. Okay? O médium, ele tem o controle sobre o fenômeno. Ele sabe que aquilo é um fenômeno. Ele está dentro de um contexto. Então, o médium que trabalha a sua mediunidade, todos somos médiums. Alguns trabalham de forma ostensiva, outros não. Porque a mediunidade é o nosso sexto sentido. Mediunidade é perceber um mundo fora dos 5 sentidos físicos. Nós chamamos aqui de mediunidade. Eu posso chamar isso de percepção extracorpórea. Mesma coisa. Mesmo estou falando da mesma coisa. Em doutrina espírita nós chamamos de mediunidade. Então toda percepção extracorpórea é o nosso sexto sentido, porque você não usou os 5 sentidos, você usou o sexto. O sexto nós chamamos de mediunidade. Então médium somos todos nós. Os animais não são, não serão, nunca foram, não são e nunca serão médiums, tá? Nunca foram, não são e nunca serão. Por mais que eles percebam o plano espiritual, eles percebem, claro que percebem. Mas a mediunidade é dado, entre aspas, é uma predisposição orgânica. Quando eu falo orgânica, eu não estou falando só do corpo físico, eu estou falando do corpo espiritual. Porque se você vai para o plano espiritual, você continua médium do mesmo jeito. Então, o que se fala que é uma predisposição orgânica, segundo Allan Kardec, não está falando só do corpo físico, está falando do corpo espiritual. Então, a mediunidade nos foi, entre aspas, dada para a nossa evolução moral. A mediunidade é uma ferramenta dada a todos os seres humanos, que podem trabalhar de forma ostensiva ou não. Uma Madre Teresa de Calcutá era tão médium quanto o Chico Xavier, tão médium quanto, deu para vocês entenderem? E ela nunca trabalhou a mediunidade ostensiva, mas ela era médium 24 horas por dia, porque ela estava em contato com o plano, dentro da concepção dela, dentro daquilo que ela sabia, ela estava em contato com o plano espiritual o tempo todo. Então você pode trabalhar de forma ostensiva ou não. Isso não quer dizer que você não seja médium. Todos somos médiums.
E se eu quiser trabalhar de forma ostensiva, posso? Pode, não há problema nenhum nesse sentido. E se eu não quiser trabalhar de forma ostensiva, posso? Posso. Posso também. Qual é a proposta? Você se melhorar como ser humano. Se você não quiser usar essa ferramenta, é um direito seu. Mas se melhorar como ser humano é um comprometimento seu. Entenderam? Então é só uma ferramenta a mais, temos tantas, para que você possa perceber algo fora da matéria. Então, mediunidade é um fenômeno para o ser humano, para que ele possa se melhorar como ser humano. Então, ele tem controle do fenômeno. A pessoa que tem esquizofrenia, ela não tem o controle do que está acontecendo. Então, no filme Uma Mente Brilhante, ali você não tem um processo obsessivo. Ali você não tem plano espiritual. Você tem uma imaginação. Ele que estava imaginando toda aquela situação. Tanto naquele filme como na Ilha do Medo, era pura imaginação. Pura imaginação. Alguém fala, ele é médium, está vendo o plano espiritual? Não. Aquilo é uma alucinação, aquilo é um delírio, aquilo é uma fuga psicológica, onde o cérebro dele cria situações, pessoas, para explicar o que ele está sentindo. Então, mediunidade é uma coisa, esquizofrenia é outra. E a esquizofrenia está mais ligada a expiações. Porém, sempre tem a vírgula, isso eu aprendi com Allan Kardec, tá? Põe uma vírgula aí e confunde tudo, ok? A gente acha que está entendendo, ele põe uma vírgula, não é assim, Allan Kardec? Entendi, ele põe uma vírgula, falou, nossa, agora eu não entendi mais nada. Eu aprendi um pouco com Allan Kardec nesse sentido. Porém, todo processo esquizofrênico é um processo obsessivo. Nós temos os nossos obsessores? Oxe, temos. Ele deu uma risadinha para mim, não sei porquê, ok? Não sei porquê, né? Eu tenho os conhecidos, né? Eu tenho os conhecidos, né? Então veja, há um processo obsessivo, sim, mas todo processo obsessivo começa por um processo chamado auto-obsessão. Auto-obsessão. Okay? Então, há um processo de auto-obsessão, remorso e culpa, que abre campo para um processo obsessivo. Mas não é um processo obsessivo que cria a esquizofrenia. Ele só alimenta, só potencializa. Entenderam? Então, tem caso de pessoas com esquizofrenia em contato com o plano espiritual? Tem. Sendo os livros de André Luiz, você tem pelo menos uns 3, no Mundo Maior tem um caso. Num livro do Manuel Filomeno Miranda, Grilhões Partidos, tem um capítulo lá que fala só sobre uma situação. No livro do André Luiz, Libertação, no Mundo Maior, tem capítulos lá explicando pessoas com esquizofrenia sobre a influência de obsessores. Sobre a influência de obsessores. Cada caso é um caso. Então, ó, há um processo obsessivo por trás da esquizofrenia. Uma subjugação. Então, quando se fala em obsessão, nós temos o quê? Auto-obsessão, simples, fascinação, subjugação. Mas sempre começa pela auto-obsessão e vai evoluindo. Olha que coisa boa, até a obsessão evolui, ok? Até a obsessão, porque ela começa por uma auto-obsessão. Por onde começa uma instabilidade emocional? Por onde começa uma instabilidade emocional? Por um pensamento, ok? Então, todo processo obsessivo começa primeiro por uma auto-obsessão, ó, remorso e culpa. Aí você vem para uma obsessão simples. O que é uma obsessão simples? Que não é uma simples obsessão. O que é uma obsessão simples? Sabe quando você sabe que você está fazendo aquela coisa errada? Você tem a consciência daquilo? Mas é só um pouquinho. Sabe aquela coisa que você tem a noção do que você está fazendo? Isso é pouquinho, isso é uma obsessão simples. Você sabe que você está exagerando em algum ponto, fazendo alguma coisa inadequada. Já fizeram isso alguma vez? Então, a obsessão simples é isso, quando você tem a consciência do que você está fazendo ou que você está falando. Já se envolveram com maledicência?
Já falaram mal de alguém? Melhorou agora? Melhorou? Melhorou? Agora ficou fácil. Quando você fala maledicência, ninguém sabe o que é. Mas você já falou mal de alguém? Hoje. Só hoje. Né? Só hoje. Veja, isso é uma obsessão simples. Isso é um processo obsessivo. Você tem noção do que está fazendo. Você tem noção. O obsessor só fica do lado observando. Deixa comigo agora. Ele vai alimentando, né? Aí ele vai trazendo mais ideias e lembranças. Isso é uma obsessão simples. Saindo daí, você vai para, entre aspas, a mais perigosa e a mais complicada. Fascinação. Essa é a mais complicada de todas. Por quê? Porque a pessoa não se acha fascinada. Ela não se acha fascinada. A fascinação está estruturada em orgulho. A pessoa está fascinada por ela mesma, fascinada pela sua pessoa, ela está fascinada, ela está iludida, se achando. Literalmente falando, ok? Fascinado, de não querer ouvir nenhuma crítica, se ofendem as críticas a uma ideia diferente. Quando a pessoa, frente a uma crítica, uma ideia diferente, um comentário que não vai de encontro aos seus interesses, a pessoa, entre aspas, surta. Isso é uma fascinação. A pessoa está fascinada por ela mesma. Não tem como tratar a pessoa nessa condição. Ela não chega a beijar o espelho? Eu não sei se ela chega a beijar o espelho, né? Aí eu não sei exatamente. Mas não está longe disso. Não está longe disso. Não está longe disso. Então a fascinação, a espiritualidade não consegue, porque a própria pessoa não se vê. Se acha literalmente falando. Ok? A mesma coisa é com o fanatismo, não é? Mesma coisa. Porque com o fanatismo você não tem como trabalhar. Não tem a mesma. O fanatismo nada mais é do que uma fascinação. É uma fascinação. A pessoa só enxerga aquilo que ela quer. E qualquer coisa que vá contra, para ela é uma ofensa. É uma ofensa, literalmente falando. A pessoa está fascinada nela mesma. Aí a espiritualidade superior deixa evoluir para uma subjugação. Subjugação moral. O que é subjugação moral? Palavras comprometedoras. Comprometedoras. Isso é uma subjugação moral, que evolui para uma subjugação corporal, no caso da esquizofrenia. Então, as pessoas estão sobre uma subjugação moral, aí nós vamos entender aqui, ó, a desorganizada, entenderam? A desorganizada aqui, a esquizofrenia desorganizada, é baseada numa subjugação moral. Você tem uma catatônica baseada numa subjugação corporal. Entenderam? Veja. O processo obsessivo potencializa. O processo obsessivo, no caso subjugação, potencializa, não é a causa. Não é a causa, ela potencializa, ela soma. Okay? O desequilíbrio produzido por uma auto-obsessão. E quase 100% das vezes, quase 100%, é um processo de vingança. É um processo de vingança. O processo de subjugação, quase que 100% das vezes, espíritos que foram maltratados, abandonados, usados, abusados, literalmente falando, se sentem vingadores. Então, frente a um remorso e culpa, o que eles fazem? Alimentam isso ainda mais. Então, dentro de um processo de esquizofrenia, você tem um aspecto científico? Sim. Você tem um aspecto emocional? Sim. Você tem um aspecto espiritual? Com certeza. Com certeza. O que é necessário? Não só para a esquizofrenia. Não só para a esquizofrenia. Para todas as doenças e todos os transtornos mentais. Qual é o caminho? Primeiro caminho. Sempre vão pelo primeiro caminho primeiro, para não confundir as coisas. Temos que seguir sempre o primeiro caminho. Você pode trabalhar os três juntos, mas o primeiro tem que ser esse. Um tratamento médico com um especialista, neurologistas, psiquiatras, psicoterapeutas, pessoas especializadas, treinadas, preparadas, que têm conhecimento técnico do processo.
Aí ela vai trabalhar medicações e terapias. Então, independente do transtorno mental, independente da doença mental, por onde eu começo? Por um tratamento médico. Ponto. Não adianta falar, eu vou lá no centro espírita e resolvo esse problema. Não resolve. Porque se o seu organismo está desorganizado, quem cuida disso é a ciência. Quem cuida disso é a ciência. Segundo, tratamento psicológico para o doente e para a família. A família precisa também como ajudar, como amparar, como cuidar. Então, um tratamento psicológico para o doente que aceita, claro, evidente, um tratamento psicológico para o doente e para a família. Vai precisar? Vai. Psicoterapias, sem dúvida, isso é inquestionável isso. Então, de um lado, você tem as medicações, do outro lado, você tem o tratamento psicológico, e em terceiro lugar, não menos importante, mas tem que ser nessa sequência, você tem o tratamento espiritual. O Evangelho, o passe, o trabalho de desobsessão, o trabalho mediúnico, porque você tem um problema espiritual aqui. Então você tem um problema espiritual, você tem um problema emocional e você tem um problema físico, vamos dizer assim, neurológico. Você tem que cuidar dos três. Não adianta querer cuidar de um só, você tem que cuidar literalmente dos três. Então o que o psicológico vai fazer aqui? Trabalhar esse remorso, esse culpa inconsciente. Tentar trazer isso à tona e começar a trabalhar isso. A medicação vai ajudar aqui? Deve, inclusive. Sem medicação não conseguiríamos. Achar que é só o psicológico ou só o espiritual, não. Então toda doença mental, todo transtorno mental tem sim 3 tratamentos. Quais são? O médico, o psicológico e o espiritual. Que eu posso tratar os 3 simultaneamente, não tem problema, mas tem que ser nessa sequência. Médico, psicológico e espiritual. Aí você consegue a cura? Não, a melhora. Literalmente falando. A melhora, assim, dá para levar uma vida, entre aspas, normal? Dá. Cada caso é um caso. Pense vocês que, em linhas gerais, você tem a leve, moderada e a severa. A severa, às vezes, precisa do isolamento da pessoa, no caso da severa, dentro do espectro. Mas a leve e a moderada com tratamento, a pessoa pode levar uma vida relativamente normal. Tudo bem? Querem perguntar alguma coisa? Suicídio, ele pode se transformar em uma pessoa com Cada caso é um caso. No caso da esquizofrenia, a maioria é remorso e culpa. O suicida traz uma outra doença mental. A maioria. Nós nunca podemos falar 100%. Mas pode? Até pode, mas não é o normal. O normal da esquizofrenia é remorso e culpa. Da onde vem isso? Homicídio seguido de suicídio. A maioria. Pode ser só culpa? Pode também, mas em casos mais raros. Por isso que a gente fala, a maioria, em muitos casos, nunca é 100% dos casos. E é um espectro. Pensem vocês que hoje a ciência fala sempre em um espectro. Que o espectro é um leque, que vai do mais leve ao mais severo. E cada ponto aí é o tratamento específico. Cássio, a pessoa com esquizofrenia é geralmente manipuladora, não é? Sim. Inteligência e sentimento, ela traz isso, só que tem bloqueios para não ser mais, ou diminuir, ou minimizar. Mas ela traz isso, ela traz essa tendência, isso ela traz uma tendência no MOB. Só que a parte neurológica, uma parte da parte neurológica dela está comprometida, por isso que ela não é mais. Mas não quer dizer que ela não seja. Ó, o corpo é o professor da alma. Então o corpo bloqueando algumas coisas impede que a alma continue na mesma linha, da mesma forma, do mesmo jeito. Então é uma pessoa manipuladora? Sim, porque já era. Nesse momento, pensem vocês, no livro Céu e Inferno, tem um capítulo lá que fala Código Penal das leis, Código Penal da vida futura. Isso, Código Penal da vida futura. Né? E você terá arrependimento, reparação e expiação.
Arrependimento, reparação. O arrependimento é voltar no caminho, não é ficar chorando. Passamos dessa fase. O arrependimento, reparação é você saber o que você fez. Você saber, ter a plena consciência do que você fez. E a expiação. A expiação não necessariamente pela dor, não necessariamente, mas pode ser. No caso da esquizofrenia, sim, é. Pela dor. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Eu estou estragando o sábado à noite de vocês, é isso, pessoal? Né? É isso que eu estou pensando, de repente, né? Você comentou, né, aulas passadas, o Brasil está o psiquiátrico de Jesus. Esse percentual de doença é mais no Brasil? É, por quê? Olha, se vocês tiverem a oportunidade, comprova. Tem um livro chamado Brasil, Coração no Mundo, Pátria do Evangelho. Quem leu, excelente esse livro. Mas, quem tiver a oportunidade, quiser fazer isso ainda hoje, tem um vídeo na internet do Haroldo Dutra Dias. Um vídeo, 10 minutos. Haroldo Dutra Dias é um palestrante. Haroldo com H, Haroldo Dutra Dias. Ele tem um vídeo na internet, e está ele, o Divaldo, tem outros conferencistas, e está um repórter lá, André Trigueiro, que é o repórter, que trabalha na Globo News, e faz algumas perguntas. E o Haroldo, você tem mais de 10 anos, tá? E ele vai responder aquilo. Antigamente era um vídeo de 10 minutos. Hoje é um vídeo de 5. É um DVD. A palestra pegaram um trechinho e transformaram. Então vocês entram lá, Haroldo Dutra Dias, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e vai aparecer, é curtinho. Ele explica exatamente essa, não da esquizofrenia, mas da pergunta que você fez. Então o que acontece? Por séculos ou milênios, espíritos muito atrelados ao autoritarismo, extremamente egoístas, extremamente orgulhosos, violentos, agressivos, manipuladores, não tinham mais condições de reencarnar na Europa, num ambiente, entre aspas, viciado. Já reencarnaram 10 vezes lá e as 10 vezes fizeram a mesma coisa, dentro daquele contexto. E aí o Brasil, relativamente falando, é um país novo comparado com os outros países. Comparado com os outros países, é novo, desses países europeus de milênios. Então, esses espíritos foram trazidos para o Brasil, para tratamento. E ó, o mais interessante, o Brasil tem mais de 8.000 quilômetros de praia, nunca foi invadido. A espiritualidade nunca deixou invadir o Brasil. Vocês vão entrar pelos navios, pelos aviões, mas nunca na forma de invasão. 8.000 quilômetros de praia. Você fala do dólar, que percebe que o Brasil não pode considerar mais. É exatamente essa a proposta. É a raça humana, etnias diferentes. É exato. Essa questão do percentual de... Então, aí o que acontece? Ismael, que é o anjo do Brasil, vai e conversa com Jesus. Fala, olha, está acontecendo umas coisas lá no Brasil que não está dando certo. Ele estava desesperado. O Ismael, o anjo do Brasil, vai lá conversar com Jesus, pediu uma audiência com Jesus, falou, olha, o senhor pediu para que ele trouxesse o povo mais simples da África. Chegando aqui, vieram tudo como escravos. Aqui estavam os índios, já escravizamos eles também, tudo errado. Tudo estava dando de errado. Ismael estava explicando para Jesus. E ele estava desesperado, literalmente falando, porque estava dando tudo errado. Tudo que vinha, dava errado. Os portugueses que vieram, os espanhóis que fizeram, tudo que eles fizeram de errado. Tudo. Então o anjo vai conversar com Jesus, me ajuda, porque eu não dou conta disso. E aí Jesus fala para Ismael, vai na Europa, nas regiões mais umbralinas que estiverem, pegue os piores que tiverem, literalmente falando. Aí ele traça quem são os piores, ok? Não vou dar spoiler para vocês, ok? Traz os piores que vocês imaginarem, os piores, e traz tudo para o Brasil. Ó, eu pensei,
Ele falou. Uma parte da responsabilidade é minha, mas foi ele que disse. Né? Eu só pensei e fiquei quieto. Eu estou aprendendo a ficar quieto, ele ainda não. Ok? Né? Mas é uma outra história. Né? Nós temos 2 representantes daqui direto, vamos devagar com eles também. Ok? Então trouxeram os piores. Os piores. Literalmente falando, reencarna tudo no Brasil. Porque aqui é a pátria do Evangelho. É aqui que nós vamos tratar esses espíritos. Aí veio Emmanuel, Padre Manuel da Nóbrega, veio espíritos que se aproveitaram a oportunidade e cresceram. Uma palestra do Haroldo falou que abriu um browser, o cara tudo pra cá. Tudo, veio tudo. Né? Veio, com certeza. Né? Vieram, né? Então, se vocês tiverem um tempinho, entrem, né, na internet, é 10 minutos no máximo, pessoal. Coloca lá, Haroldo Dutra Dias, Brasil. Foi em Janeiro de 24? Ok, está mais recente do que eu imaginava, ok? E eu achava que tinha mais de 10 anos esse filme. Entrem, ele explica em detalhes, em 10 minutos, nosso tempo já está estourado, ele explica o porquê, aí dá para explicar um monte de coisa que acontece no Brasil. Não é para a gente se acomodar, não é isso, pessoal, mas entender que o Brasil é o hospital psiquiátrico de Jesus. É o hospital psiquiátrico, recebe gente do mundo inteiro, é o único país no mundo que recebe gente do mundo inteiro, e o estado de São Paulo recebe gente do mundo inteiro, literalmente falando, né? E a nossa casa, União Espírita, é um hospital psiquiátrico. Estamos internados, que bom, estamos em tratamento, né? Então isso faz parte disso, ok? Então não reclame mais de nada, faz parte do processo. Não é para se acomodar, mas é entender que nós temos que se... Aí nós reencarnamos tudo no Brasil também, né? Não sei porquê. Vamos aceitar. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos. Tudo bem? Então semana que vem o assunto é epilepsia. Epilepsia. Depois vai ter mais assuntos para frente, mas na semana que vem nós vamos falar sobre epilepsia. Provavelmente serão 2 aulas também. Provavelmente. Vamos lá então? Então vamos nesse momento cerrar os nossos olhos e agradecer por esse tratamento, pela alegria de estarmos juntos nesta existência, buscando informações, reflexões, análises, estudos, para que nós possamos nos melhorar como seres humanos. Cada um de nós nos comprometemos a sermos um pouquinho melhor. Abraçamos uma doutrina que nos ajuda a entender através da filosofia, da ciência, da religião, que nos dá a liberdade, que nos ensina o respeito por todas as diferenças, que nos ajuda a enxergar irmãos em todas as partes, sabendo que a nossa passagem por aqui é rápida, e o nosso comprometimento e compromisso conosco mesmo, em primeiro lugar, em segundo lugar, com a espiritualidade que nos acolhe, que nos ampara, em terceiro lugar, com as pessoas. Em um Deus de justiça e bondade, em um Jesus e de uma espiritualidade, que estão sempre nos envolvendo, sempre nos fortalecendo, mas que também dependem de nós, investem em nós, para que a gente possa também, saindo daqui, levar um pouco de consolo, de esclarecimento, de alegria, de abraço, de esperança, de fé, para todos aqueles que fazem parte da nossa jornada. E que possamos ter sempre a certeza que em momento algum estamos desamparados. Que assim seja. Boa noite a todos vocês, até a próxima.